Então vamos aproveitar para acompanhar essa parte da posse, né? Nós recebemos o analista e advogado João Santana. João Santana, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom, como a Luciana já tinha antecipado, os ministros já estavam nas suas funções, mas agora é oficial. O que muda na realidade, na sua visão? Olha, acho que muda muito pouco, mas fundamentalmente uma relação mais próxima de alguns ministros com o presidente da República, né, são pessoas mais próximas a ele, e, digamos assim, uma relação também mais intensa com o Congresso Nacional, especificamente com a base de apoio, quando a deputada Flávia Arruda vai para a Casa Civil. Agora, esse governo, que já vai para o seu segundo ano, a gente identifica claramente que quem comanda o governo é o presidente da República. Então, não muda do ponto de vista da sua relação, da sua existência. O presidente Jair Bolsonaro continuará conduzindo o programa ou o governo na forma que ele acha mais correta. Bom, nós temos o prazo até o dia 22 para a decisão do presidente em relação ao orçamento. O senhor falou na Flávia Arruda, que foi a grande articuladora, né? No lugar do Eduardo Ramos, e que tem garantido esse acordo político. Será que o governo vai conseguir garantir esse acordo para manter o orçamento ou ele precisa voltar em função do que a Luciana falou sobre a responsabilidade fiscal em relação a esse orçamento de 2021 que está fora da realidade? Olha, primeiro é o seguinte, eu acho fantástico que pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, a sociedade, pelo menos num nível um pouco mais amplo, começou a discutir o orçamento, que é a peça fundamental de qualquer governo necessária, onde se decide a vida nacional. Não é? Segundo, essa peça orçamentária que veio, que é esse projeto de lei do orçamento, é uma lambança, certo? É uma disputa, evidentemente, entre aqueles que querem gastar mais em investimentos novos e as rubricas obrigatórias já decididas no orçamento. Então, primeiro, há efetivamente por trás disso uma questão jurídica bastante difícil, que é o seguinte: como o Congresso pode aprovar uma lei e o Executivo não vetá-la, se essa lei contraria dispositivos anteriores a ela, que é da formação do orçamento, não é? O caso mais clássico está na subestimação que o relator fez do valor do salário mínimo, que já na proposta orçamentária, esse valor de salário mínimo é maior do que o que está previsto no orçamento. Qual é a solução disso? É a negociação. Porque se não houver uma negociação, certo, e você não recompor esse orçamento, não é, nós vamos efetivamente levar o governo a uma falta de ação, porque o funcionário público responsável, o ordenador de despesa, terá uma grande dificuldade em autorizar qualquer gastos com o orçamento, se ele for aprovado dessa maneira e não sofrer nenhum veto. Não é? Então, acho que as partes têm que sentar e negociar. O que me impressiona também, fundamentalmente, é a área econômica não ter tomado conta desse processo, não é? Não ter estado no Congresso Nacional mais presente. Aí diz, não, o relator conversou mais com o Rogério Marinho e acabou colocando... Essa disputa, essa negociação entre investimento e despesas obrigatórias, ela existe desde que o orçamento foi recolocado nas bases que ele vem ocorrendo a partir da Constituição de 88. Antigamente o Congresso não tinha nenhuma participação, hoje tem uma participação grande. Então é necessário que a área econômica dê prioridade, particularmente a partir do mês de maio, certo, até agosto, que deveria ser, esse ano atrasou tudo por pandemia, estando todo dia no Congresso Nacional e negociando a exaustão, que me parece que não foi feito. Luciana, o relator, o senador Márcio Bittar, ele disse que aceita reduzir aí em torno de 10 bilhões de reais, não é isso? O Congresso fala em 10 bilhões, lá no Ministério da Economia, a estimativa é de que estejam faltando algo em torno de 15 bilhões, ou até um pouco mais. E por conta disso, essa negociação está meio que emperrada. Com relação à afirmação do João, que falou da questão envolvendo a falta de presença do ministro da Economia, da equipe econômica lá no Congresso Nacional, na hora da finalização do orçamento, a economia faz sim o meia-culpa. Eles admitem que deixaram correr solta essa questão orçamentária e agora o problema é muito maior
do que eles estavam esperando, né, do que podia esperar inicialmente. Ainda mais se a gente levar em consideração que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está sempre em atrito, em pé de guerra com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que sempre acha que há espaço no orçamento para aplicar um pouquinho mais em obra, para favorecer esse ou aquele setor. Então, há uma disputa muito grande dentro do governo. O presidente Jair Bolsonaro está no meio, às vezes ele dá razão para Marinho, outras vezes dá razão para Paulo Guedes, mas tem dito que o posto Ipiranga dele realmente é o ministro da Economia e está esperando, nesse momento, um posicionamento oficial lá do Ministério para começar a iniciar, né, finalizar, melhor dizendo, essa negociação com o Congresso Nacional, que não está fácil, não. Ninguém quer perder emenda, ninguém quer perder a parcela aí de recurso do orçamento para se mostrar para suas bancadas, para os seus redutos eleitorais, isso por conta da eleição do ano que vem. Então, Luciana e João, só um segundo. Nossos amigos, eu vou fazer um rápido intervalo para toda a rede Jovem Pan News e volto já. Os senhores que nos acompanham através da Panflix do YouTube, eu peço aos senhores que compartilhem esse link, deem um like e continuem com a gente no nosso bate-papo. Hoje eu estou recebendo aqui o analista e advogado João Santana para um bate-papo justamente sobre a posse dos 7 ministros. Acompanhando, eu tenho a Luciana Verdolim, direto de Brasília, vendo os bastidores. E você falou uma coisa interessante, Luciana, justamente há 1 ano e meio da eleição, essas emendas, elas são importantes para justamente nos estados, nos municípios, onde estão as bases desses políticos. João, como cortar na própria carne há 1 ano e meio de uma eleição? William, é muito difícil, mas eu vou te colocar mais um componente político importante aí. O legislativo, os deputados, embora evidentemente ainda haja uma disputa por cargos no executivo, perceberam que é muito mais importante para eles, particularmente próximo à eleição, estar presente no orçamento com as suas emendas impositivas e que levam benefícios às suas localidades, do que propriamente nomear novos ministros, né? É extremamente difícil cortar na própria carne, mas é necessário. Como é que a gente sai dessa? Negociando, né? Me assusta quando a Luciana acabou de dizer que o Ministério da Economia faz uma meia-culpa. Bom, ele faz uma meia-culpa da sua ação principal. Nada é mais importante para o Ministério da Fazenda, da Economia, no caso, do que acertar a lei orçamentária. O orçamento é a peça que decide todo o resto do governo. Não adianta o ministro ficar falando da necessidade da reforma administrativa, da necessidade da reforma tributária, das reformas do Estado, se não tocar o cotidiano, que é o orçamento. Esse é um erro inaceitável por parte da equipe, o que leva a uma posição que é uma posição um pouco autocrática de quem está à frente dessa questão, que é não sentar com o Congresso, né? A gente sabe disso. Os deputados e senadores querem levar benefícios às suas bases. É extremamente legítimo. Bom, nós temos um orçamento extremamente estrangulado. Apenas 6% do nosso orçamento é de livre determinação que ficam para as emendas. Os outros 94% são de gastos obrigatórios. O discricionário é 6%. Bom, eu tenho que negociar. Se eu não negociei, eu corro muito risco e será uma negociação difícil. E essa fórmula técnica que o ministro está dizendo de vetar as emendas e voltar à negociação, traz um problema político ao presidente Arthur Lira, principalmente, mas também ao presidente Pacheco, do Senado, que é renegociar com todos os parlamentares que perderam parte das suas propostas. O Congresso não fez 100% das suas propostas. Eles tiveram que negociar, entre eles também muita gente perdeu. Se você reabre a questão das emendas, além de atrasar o orçamento enormemente, você abre uma questão política interna ao legislativo que é insuportável para o presidente Arthur Lira e para o presidente Pacheco. Bom, nós estamos agora, o senhor falou sobre esse tom de ameaça, né? Que foi justamente essa reforma administrativa mais dura, citada pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. A Luciana pode até falar sobre esse assunto, mas eu queria aproveitar que nós vamos voltar agora para toda a rede Jovem Pan e eu peço a gentileza dos senhores, eu peço um segundinho só para eu voltar para a rede agora. Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan News. Eu sou William Travassos, Jornal da Manhã, segunda edição. Estou agora direto de Brasília com a Luciana Verdolim e também com o analista e advogado João Santana, falando justamente da posse
dos 7 ministros hoje, oficialmente. E falamos também sobre esse tom de ameaça do ministro da Economia, Paulo Guedes, de uma reforma administrativa mais severa. Existe um racha entre equipe econômica, Senado, Câmara ou não? É apenas um jogo político e uma forçação de barra em cima desse orçamento, Lu? Olha, existe um racha dentro do próprio governo, porque se a gente falar na reforma administrativa que você citou, o presidente Jair Bolsonaro, ele barra toda sinalização do Ministério da Economia quando quer avançar nessa questão, porque o presidente, como servidor público, ele está há mais de 20 anos lá no Congresso Nacional, o pensamento dele é de servidor público. Então, há uma dificuldade muito grande. O presidente faz questão de ressaltar na necessidade de garantir direitos, de que ninguém vai perder direito. A reforma é só para os novos servidores, o que engessa um pouco toda a proposta que foi elaborada inicialmente lá pelo Ministério da Economia e acabou indo por terra. Dificilmente Paulo Guedes vai conseguir mandar uma reforma, ou nem que seja discutir uma reforma mais dura, com relação à questão administrativa. A gente, se aprovar o que está lá no Congresso Nacional, já está de bom tamanho, porque o que a gente sabe também é que depois que a proposta vai para o Congresso, ela sofre um monte de mudanças. Então, assim, o lobby do serviço público é muito grande, e ainda mais levando-se em consideração que não se tem nem orçamento aprovado, então o governo federal vai ter que ser mais maleável na hora de discutir vários assuntos, inclusive negociar essa mudança, principalmente nas emendas parlamentares. Mas é bom a gente lembrar também que esse orçamento devia ter sido aprovado em dezembro do ano passado. Pela lei, pelo regimento interno lá do Congresso Nacional, deputados e senadores nem poderiam ter saído de recesso sem a aprovação do orçamento. Então, esse ano foi feito tudo errado, é uma lambança geral, tanto da equipe econômica quanto do Congresso Nacional, porque a gente chega aí no mês de abril sem um orçamento efetivamente sancionado. Já foi aprovado, mas não foi sancionado aqui pelo Palácio do Planalto. Uma grande dificuldade, ainda mais se a gente lembrar em consideração que a gente passa por um momento super complicado da pandemia, da Covid. Luciano, eu queria até aproveitar então, João, para as suas conclusões em cima da fala da Luciana. Olha, William, Luciana, a questão central volta a falar o seguinte: o Estado brasileiro está mal organizado ainda para tomar conta dessas questões. Aliás, por acaso, só fazer uma menção, agora em abril estou lançando um livro que trata justamente desse tema, que é O Estado a que Chegamos, e vai estar em todas as livrarias, que discute essa questão do Estado. Não é? Você tem uma nova Constituição que descentralizou, ou pelo menos desconcentrou poderes para municípios e estados, e, ao mesmo tempo, não realizou essa desconcentração do ponto de vista tributário, que são as fontes, e nem a sua desconcentração do ponto de vista do orçamento, que são os usos. Não é? E isso leva a um impasse político que, conforme o grau de relação entre executivo e legislativo, ele aumenta tremendamente, em primeiro lugar. Então, há esse racha, como disse a Luciana, entre legislativo e executivo. E, por fim, dentro do governo, e isso ficou claro desde aquela famosa reunião ministerial que o presidente Bolsonaro fez e que deu tanta polêmica, que há uma diferença de visão entre o ministro Rogério Marinho e o ministro Paulo Guedes. O ministro Rogério Marinho, com outros membros do governo junto a ele, defendem uma visão mais de um Estado gastador, de um Estado que investe diretamente na economia e, com isso, melhora a situação econômica, e o ministro Paulo Guedes insiste numa posição de uma visão mais liberal, no sentido de que o Estado tem que conter a todo custo o gasto público e reduzir despesas para que a economia se fortaleça. Essas duas diferenças é que seguirão em embate no governo até o fim. Eu acho que quem ganha essa parada vai ser o pessoal da turma da gastança, porque o presidente Bolsonaro, como ele é candidato à reeleição, ele quer gastar também para mostrar obras e desenvolvimento do lado dele. Bom, eu queria agradecer ao analista e advogado João Santana pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição, nos microfones da Jovem Pan. Luciana Verdolim, em Brasília, acompanhando a posse dos 7 ministros. Você tem prioridade na informação, então a qualquer momento você me chama e a gente volta com a imagem de Brasília. Muito obrigado aos dois, tenham um bom dia. Obrigado, William, obrigado, Luciano, obrigado a todos. Bom dia a todo mundo. Obrigado, Lu.